Olá, bom dia a todos. Nesse vídeo eu vou apresentar um segundo exemplo de cálculo de produção de lodo em processos aeróbios de tratamento. Lembrando que no vídeo anterior eu calculei a produção de lodo por uma ET, operando na modalidade lodos ativados como aeração prolongada. Agora eu vou fazer o mesmo cálculo de uma ET, também de lodos ativados, só que agora operando no modo convencional. Ou seja, apenas relembrando, quando nós temos ETs trabalhando lodos ativados na modalidade aeração prolongada, nós não temos decantadores primários. A idade do lodo normalmente é alta, é acima de 18 dias, 20 dias. O lodo é estabilizado biologicamente, porque operando com a idade do lodo muito alta, a gente trabalha fortemente numa região de respiração endógena, então o lodo é estabilizado biologicamente. Quando a gente trabalha com lodos ativados na modalidade convencional, a idade do lodo normalmente fica na faixa de 5 a 12 dias. E aí nós temos decantadores primários seguidos de tanque de aeração. E o lodo não é estabilizado biologicamente, ele necessita de um tratamento posterior. Bom, o objetivo em si desse vídeo é apresentar a metodologia que nós discutimos em vídeos anteriores sobre como que é possível nós calcularmos a produção de lodo biológico de excesso em processos aeróbios de tratamento. Então, nós temos um primeiro vídeo onde nós calculamos essa produção de lodo para uma ET operando na modalidade aeração prolongada. Agora eu vou calcular a produção de lodo para uma ET lodos ativados trabalhando no modo convencional. Os nossos parâmetros de entrada vão ser os mesmos, ou seja, eu vou admitir as características do esgoto bruto afluente semelhantes ao do exemplo anterior. Depois eu vou colocar na descrição desse vídeo o link do vídeo anterior e vou deixar lá caso vocês queiram assistir posteriormente. Então nós temos uma vazão afluente igual a 200 litros por segundo, uma DBO afluente a ET igual a 300 miligramas por litro. Vão admitir uma concentração de SST igual a 300 miligramas por litro, afluente a ET, e uma relação SSV-SST no esgoto bruto afluente próximo de 0,8. Nós vamos admitir que nós temos decantadores primários, a montante dos nossos tanques de aeração, como de fato é a concepção de um lodos ativados operando na modalidade convencional. Eu vou admitir uma remoção de DBO nos decantadores primários em torno de 30%. Isso faz com que a DBO agora afluente ao tanque de aeração seja igual a 210 miligramas por litro. Como nós temos uma DBO afluente a ET igual a 300 miligramas por litro, ou seja, 30% de remoção, é mais ou menos 90 miligramas por litro removidos nos decantadores primários. Então a DBO afluente ao tanque de aeração nossa vai ser igual a 210 miligramas por litro. Pois bem, nós vamos admitir uma remoção de 50% de sólidos em suspensão totais nos decantadores primários, que é um valor típico de remoção de sólidos em decantadores primários. Aí nós temos uma concentração afluente igual a 300 miligramas por litro. Se nós assumirmos 50% de remoção, nós vamos ter uma concentração de SST afluente ao tanque de aeração igual a 150 miligramas por litro. Nós vamos admitir que nós temos 10% da concentração de sólidos em suspensão voláteis é uma fração não biodegradável. Ou seja, normalmente nós admitimos que os sólidos em suspensão voláteis, eles normalmente são suscetíveis de serem biodegradados num processo biológico aeróbico. Mas existe uma fração dos sólidos voláteis, os sólidos em suspensão voláteis, que normalmente não é biodegradável. Normalmente essa fração varia de 5 a 15%. Eu vou admitir que 10% dos SSVs eles são não biodegradáveis. Vou assumir um valor de NKT no esgoto bruto afluente próximo de 60 miligramas por litro e uma idade do lodo em torno de 8 dias. Normalmente em países de clima tropical, quando nós trabalhamos normalmente com temperaturas mais elevadas, idades do lodo superiores a 6 dias, fatalmente o meu sistema já apresenta uma alta capacidade de nitrificação. Então eu vou admitir que o meu sistema ele vai nitrificar. E aí nós vamos calcular a produção de lodo considerando a produção de lodo devido aos micro-organismos heterotróficos e aos micro-organismos nitrificantes. Eu vou utilizar esses dois exemplos posteriores para que nós possamos calcular
a quantidade de oxigênio necessita para a manutenção dos meus processos biológicos aeróbios. E aí eu preciso da produção de lodo. Então, por isso que eu estou produzindo esses vídeos falando de produção de lodo, porque depois a gente vai precisar, naturalmente, utilizar esses cálculos para que nós possamos calcular a quantidade de oxigênio mínima requerida para o processo biológico aeróbio. Então, vamos seguir adiante. Vamos assumir uma temperatura de 22 graus Celsius. E aí, lógico, eu preciso dos meus parâmetros cinéticos que caracterizam os processos biológicos aeróbios. Como eu tenho remoção de carga orgânica, eu preciso os meus parâmetros cinéticos associados ao crescimento de micro-organismos heterotróficos. Eu vou assumir como substrato a DBO, vou admitir que eu estou trabalhando como substrato a DBO, como parâmetro que caracteriza matéria orgânica biodegradável. Eu vou assumir a DBO, então tem os meus parâmetros cinéticos, coeficiente de síntese celular, taxa máxima de crescimento de micro-organismos heterotróficos, constante de respiração endógena, fração que vai gerar os sólidos biológicos inertes, que a gente chama de FD, um parâmetro adimensional que vai dar origem a sólidos biológicos inertes resultantes da respiração endógena. Então, tem os meus parâmetros associados aos meus micro-organismos heterotróficos. Como eu estou considerando a ocorrência do processo de nitrificação, nós teremos, logicamente, o crescimento de micro-organismos nitrificantes. Então, também tenho que considerar os seus parâmetros cinéticos característicos. Lembrando que esses parâmetros cinéticos, normalmente nós obtemos em bons livros de tratamento de águas residuárias. Medical Fened, o livro do Casim, são parâmetros considerados clássicos, porque nós temos inúmeros estudos, sejam pilotos, sejam os de campo, que corroboram esses parâmetros cinéticos de crescimento biológico, tanto de heterotróficas como de nitrificantes, assim como outros processos biológicos que eventualmente possam acontecer. Nós temos esses parâmetros cinéticos para processos anaeróbios, para processos de desnitrificação. Então, eu tenho que buscar esses parâmetros cinéticos característicos do processo que eu esteja estudando. Eu tenho que partir do pressuposto que esses parâmetros cinéticos são conhecidos. E, de fato, eles são publicados na literatura e nós não temos muitas dificuldades na sua obtenção. Preciso, naturalmente, fazer correção desses parâmetros cinéticos em função da temperatura, especialmente a taxa máxima de crescimento e o coeficiente de respiração endógena. Então, como a temperatura é um parâmetro relevante e nós fixamos a temperatura em 22 graus Celsius, então eu preciso calcular a produção de lodo associando a um valor de temperatura característico que eu defini. Eu defini 22 graus Celsius para que justamente a gente possa fazer as nossas correções. Bom, lembrando que os nossos sólidos afluentes ao processo de tratamento, ele é composto por diferentes frações. Lembrando que os nossos sólidos em suspensão totais, ele tem uma fração volátil, tem uma fração fixa, e desta fração volátil, parte é biodegradável, a maior parte. Parte é não biodegradável e parte compõe os sólidos em suspensão fixos. E aí eu vou calcular as diferentes frações de sólidos que compõem o conteúdo do tanque de aeração e que posteriormente vão me dar origem às diferentes frações que me compõem a produção de lodo biológico em excesso, ou melhor, o lodo em excesso, que vai ser a somatória de todas essas frações. Bom, lembrando que, para que eu possa calcular a produção de lodo de excesso, eu preciso calcular as nossas diferentes frações de sólidos que nós temos no tanque de aeração. Nós temos uma fração, nós temos uns sólidos que estão associados aos sólidos biológicos ativos devido ao crescimento de micro-organismos heterotróficos. E aí nós temos esta expressão que nos permite calcular a concentração de X. Nós vimos em vídeos anteriores a demonstração desta expressão. Caso vocês tenham dúvidas como que é possível nós gerarmos esta expressão, eu vou pedir para que vocês assistam este vídeo anterior, vou deixar o link e aí vocês podem assistir. Lembrando que esses sólidos biológicos ativos compõem uma fração associada a micro-organismos heterotróficos, compõem micro-organismos nitrificantes, e esta produção de lodo é função dos seus parâmetros cinéticos de crescimento, função da concentração de substrato e função da idade do lodo. Nós sabemos já a idade do lodo, sabemos que é 8 dias, então agora a gente pode proceder. Mas eu preciso fixar um valor de idade do lodo de tal forma que eu consiga calcular minha produção de lodo. Nós temos sólidos biológicos inertes e que
eles têm como origem a ocorrência da respiração endógena. A respiração endógena nos permite a geração de um resíduo que é inerte. E esse resíduo inerte também tem origem no crescimento de micro-organismos heterotróficos e micro-organismos nitrificantes. Eu tenho duas frações e que eu também tenho que calcular. Lembrando mais uma vez que a demonstração dessas expressões está em vídeo anterior. Nós temos duas outras frações de sólidos. Os sólidos fixos, que não são suscetíveis a serem biodegradados, e a fração dos sólidos em suspensão voláteis, que também não são suscetíveis de biodegradação. Então nós temos outras duas frações em que eu consigo calcular a função da idade do lodo e do tempo de detenção hidráulica. Lembrando que X é a concentração de sólidos no tanque de aeração. Bom, mas aí eu preciso calcular a produção de sólidos totais, a concentração de sólidos totais. Bom, então a concentração de XSSV, ou seja, os voláteis, é a somatória de todas as frações voláteis. As frações biológicas ativas devido a heterotróficas, nitrificantes, as frações biológicas inertes, mais os sólidos em suspensão voláteis não biodegradáveis. E aí, se eu somar todas essas espécies, eu tenho a concentração de XSSV no tanque de aeração. Se eu quiser calcular a concentração de sólidos em suspensão totais, o procedimento é o mesmo. Basta eu somar os sólidos fixos, ou seja, a diferença entre o SST e o SSV, que são sólidos em suspensão fixos, e aí todos os sólidos de origem biológica eu divido normalmente por um fator, 0,85, que é uma relação entre o SSV e SST para sólidos biológicos. E aí eu consigo transformar o meu SSV em SST. E aí eu consigo calcular a concentração de XSSV e XSST no tanque de aeração. Por que eu preciso do X? Porque agora, se eu tenho a concentração de sólidos voláteis, eu consigo calcular a produção de lodo, conhecido o volume do tanque de aeração e da idade do lodo. Na verdade, eu não preciso conhecer o volume do tanque de aeração, porque o volume do tanque de aeração está associado com o tempo de detenção hidráulico. E aí, como eu tenho o tempo de detenção hidráulico aqui, o volume vai dar origem à vazão. Lembra que tempo de detenção hidráulico é volume por vazão. Então, o volume vai desaparecer e vai aparecer a vazão afluente. Então, basta eu conhecer, fixar uma idade do lodo e conhecer a concentração de XSSV e eu consigo calcular a produção de lodo em quilos por dia, por exemplo. Faço esse procedimento para o SSV, como eu posso fazer o mesmo procedimento para o SST. Então, se eu substituir esta expressão aqui, ou seja, se eu tirar o SSV e colocar aqui, e sabendo que tempo de detenção hidráulica é volume por vazão, eu tenho a minha expressão. Está aqui. E veja que ela é função dos parâmetros cinéticos, função da vazão afluente, função da concentração do substrato que vai ser utilizado no respectivo processo e da idade do lodo. Então agora eu tenho a minha expressão que eu posso fazer o meu cálculo. E esse mesmo cálculo feito para SSV, eu também posso fazer para o SST. Da mesma forma, eu tenho a expressão que me permite calcular o XSST, conheço a produção de lodo, a expressão para cálculo de produção de lodo em excesso, e aí finalmente eu tenho a minha expressão. Portanto, conhecidas as expressões, conhecidas as características da vazão afluente ao tanque de aeração, da concentração de substrato afluente ao tanque de aeração, da idade do lodo e os parâmetros cinéticos, agora é um trabalho de fazer conta. E aí eu consigo calcular a minha produção de lodo. Lembrando que esse cálculo, ele não é difícil de ser feito, ele é apenas muito trabalhoso quando eu faço na mão. E aí a minha recomendação, já recomendei em vídeos anteriores, faz uma primeira vez na mão e cria uma planilha. E aí depois você faz os seus cálculos muito facilmente utilizando uma planilha. Então, qual que é o primeiro passo? Lembrando, o primeiro passo é calcular a concentração de DBO e NKT no efluente do tanque de aeração, que é o próprio conteúdo do tanque de aeração. Lembrando, por que eu preciso da concentração de DBO e NKT no efluente? Porque eu preciso trabalhar com aquilo que foi efetivamente consumido no tanque de aeração e que vai me dar origem à produção de lodo. Lógico que a concentração de S no efluente, nitrogênio no efluente, vão ser muito pequenas.
Simplificadamente, eu poderia simplesmente fazer S0 menos S como aproximadamente igual a S0, sem grandes erros. Posso fazer isso, não tem grandes problemas. Mas eu vou tentar manter um certo formalismo para fazer direitinho. Vocês vão ver que essas concentrações são muito pequenas. E aí, para que eu possa calcular a concentração de S e a concentração de NH4 mais no conteúdo do tanque de geração, no efluente, eu preciso da idade do lodo e os meus parâmetros cinéticos. Lembrando que esses parâmetros cinéticos, a taxa máxima de crescimento e o coeficiente de respiração endógena, eu preciso corrigir em função da temperatura. E agora é que eu vou fazer isso. Nós temos a taxa máxima de crescimento e ela normalmente está associada a 20 graus Celsius. Como a minha temperatura é 22 graus Celsius, eu preciso corrigir. Então, todo o processo biológico, todo processo em geral, toda reação físico-química, todo processo biológico, a temperatura tem uma influência significativa. Eu preciso levar isso em conta. Então eu tenho que corrigir as taxas de crescimento em função da temperatura. Então, calculando a taxa máxima de crescimento de micro-organismos heterotróficos, isso vai me dar um valor de 2,29 dia menos 1. E o coeficiente de respiração endógena, para 20 graus, é 0,05, e para 22 graus Celsius vai dar 0,054 dias a menos 1. Faço a mesma conta para os meus micro-organismos nitrificantes. Então eu tenho agora os meus valores de taxa máxima de crescimento para 22 graus Celsius. Ele é igual a 1,034 dia menos 1, taxa máxima de crescimento, e o coeficiente de respiração endógena igual a 0,18 dias a menos 1. Então, de posse desses valores, agora eu posso calcular a concentração de TBO solúvel no tanque de aeração. Tenho o meu constante de meia saturação, meu KS, os meus coeficientes corrigidos, a idade do lodo 8 dias, e agora eu tenho a concentração de 5,09 miligramas por litro. Veja que esse é um valor relativamente pequeno. Esse valor, S, é a DBO solúvel, em tese teórica, no conteúdo do tanque de geração, que vai ser igual à sua concentração na vazão efluente, ou seja, na vazão de saída do tanque de geração. Ele é muito pequeno. Por isso que eu poderia adotar S0 menos S igual a S, mas eu vou, como disse, adotar um certo formalismo para deixar direitinho. Posso calcular a concentração teórica de nitrogênio amoniacal no efluente do tanque de aeração. Eu tenho a minha constante de meia saturação, os meus coeficientes cinéticos corrigidos, idade do lodo 8 dias e vai ser igual a 0,20 miligramas por litro, desde que não tenha nada inibidor no meu processo biológico que inibe a ocorrência do processo de nitrificação. pH seja adequado e não tenha nenhum efeito inibitório. Então tem uma concentração relativamente pequena. Bom, o que eu faço com isso? Como eu tenho agora S0 e S, agora eu posso calcular a produção de lodo devido aos sólidos biológicos ativos associados a heterotróficas. Eu tenho um coeficiente de síntese celular igual a 0,6. A minha vazão afluente é 0,2 metros cúbicos por segundo. Eu passei para metro cúbico por dia, dá 17.280 metros cúbicos por dia. Tenho a minha DBO afluente e minha DBO efluente. E aqui os meus parâmetros cinéticos, corrigidos e idade do lodo. Isso vai me dar uma produção de lodo biológico ativo devido a heterotróficas igual a 1.489,2 quilos de SSV por dia. Posso fazer a mesma conta agora para os sólidos biológicos inertes devido a heterotróficas. Mesmo procedimento. A única coisa que eu preciso é usar os valores cinéticos adequados na expressão que nós já obtivemos. Então, fazendo a mesma conta, nós temos uma produção de sólidos biológicos inertes devido a heterotróficas, igual a 51,03 kg de SSV por dia. Veja que os sólidos biológicos ativos, naturalmente, como é de se esperar, é muito maior do que a produção de sólidos inativos devido a heterotróficas. Então, calculei as minhas duas frações de sólidos devido ao crescimento microbiológico, ao crescimento de micro-organismos heterotróficos no tanque de aeração. Vamos para as outras frações. Vamos calcular agora a produção de lodo devido aos SSVs não biodegradáveis. Lembrando que a concentração de SST afluente ao tanque de aeração é 150 miligramas por litro. Eu sei que esta relação, o SST, é igual à soma do SSV mais o SSF, ou seja, eu tenho sólidos voláteis e tenho sólidos fixos. Eu sei que 80% dos sólidos em suspensão totais corresponde a uma fração volátil.
Então, 80% de 150 é 120 miligramas por litro. Esta aqui é a fração volátil. Então, eu consigo calcular os meus sólidos em suspensão fixos. Ela é igual à diferença, é 30 miligramas por litro. Mas quanto que eu tenho de não biodegradável? Bom, os SSVs afluente é igual a 120 miligramas por litro. Mas eu admiti que 10% é não volátil. Então 10% de 120 é 12 miligramas por litro. E agora, com sólidos em suspensão fixos, igual a 30 miligramas por litro, sólidos em suspensão voláteis, não biodegradáveis, igual a 12 miligramas por litro, eu consigo calcular as outras duas frações de sólidos que eu tenho. Bom, os sólidos voláteis não biodegradáveis, vazão afluente vezes a concentração de sólidos, 17.280 metros cúbicos por dia vezes 12 miligramas por litro. Isso vai me dar uma produção de sólidos voláteis não biodegradáveis igual a 207,4 kg de SSV por dia. Vamos agora para os fixos. Os fixos, a conta é a mesma, só que agora a concentração de fixos é 30 miligramas por litro. Isso me dá uma produção de lodo igual a 518,4 quilos de SSTs por dia. Lembrando que os sólidos fixos não fazem parte dos voláteis, eles fazem parte dos sólidos em suspensão totais, mas não é a fração volátil. Vai me dar uma concentração de 518,4 quilos de SSTs por dia. Já calculei 4 frações. Agora eu preciso calcular a produção de lodo devido aos micro-organismos, ao crescimento de micro-organismos nitrificantes. Lembrando que esta produção de lodo, ela vai acontecer devido ao consumo de algum substrato. Qual que é o substrato? É o NKT. Eu tenho um NKT afluente, eu tenho um NKT efluente, mas eu não posso utilizar o NKT afluente menos o efluente. Normalmente o que nós fazemos, essa produção de lodo, ela é calculada com base em tese, uma concentração de nitrogênio disponível para o processo de nitrificação, que é menor do que a diferença entre o NKT afluente menos o NKT efluente. Por quê? Porque parte desse nitrogênio vai ser incorporado no lodo. Então, o meu nitrogênio disponível é o NKT afluente menos o NKT efluente ou de saída e menos uma certa concentração, uma certa quantidade de nitrogênio que vai ser incorporado no lodo. Mas por que eu incorporo esse nitrogênio no lodo? Lembra que nos nossos processos biológicos aeróbios, nós temos um processo de catabolismo, ou seja, a matéria orgânica ela é degradada e aí qual é a consequência? Eu gero energia. Isso é um processo que nós chamamos de catabolismo, um processo microbiológico, é um processo metabólico que nós chamamos de catabolismo, é a obtenção de energia. Eu obtenho energia. Mas na hora em que eu obtenho energia, eu utilizo uma fração da matéria orgânica de tal modo que, mediante a energia que eu obtive em processos catabólicos, eu consiga me reproduzir, eu gero micro-organismos. Isso nós chamamos de anabolismo. Só que faz parte da síntese celular carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo. Ou seja, nitrogênio faz parte da síntese do material celular. Mas esse nitrogênio vem da onde? Vem do NKT afluente. Então, não é todo o nitrogênio presente na vazão afluente que vai ser oxidado de NAKT a nitrato. Parte vai ser incorporado na síntese celular. E em média, se a gente admitir, pega a estrutura molecular, uma estrutura molecular proposta para sólidos microbiológicos heterotróficos. Então, normalmente nós indicamos como sendo uma molécula que contenha 5 átomos de carbono, 7 átomos de hidrogênio, 1 átomo de nitrogênio, 2 de oxigênio. O mol dessa estrutura é 113 gramas. Só que em 113 gramas, nós temos um átomo de nitrogênio. Ou seja, um mol disso tem 14 gramas de nitrogênio. Isso faz com que, em aproximadamente 1 kg de C5H7NO2 ou 1 kg de SSVs gerados, 12% seja nitrogênio. Ou seja, em 1 kg eu tenho aproximadamente 0,12 kg de nitrogênio. Então, eu vou utilizar os meus SSVs produzidos, os biológicos, para estimar esse consumo de nitrogênio devido à sua incorporação na síntese celular.
Então, o que que eu vou fazer? O que que é esse N nitrogênio disponível? É a concentração de NKT afluente menos a concentração de NKT efluente e menos uma porcentagem que é incorporada no lodo. Quanto? 12% da produção de lodo biológico. 12%. Só que veja que essa produção de lodo é quilos por dia. Então, 0,12 vezes quilos por dia vai dar quilos por dia. Para obter concentração, eu tenho que dividir pela vazão. E aí eu tenho essa concentração de NKT que é incorporada no lodo, ou seja, parte que é utilizada. Bom, então, o que eu preciso fazer? Quanto que é a concentração de NKT afluente? 60 miligramas por litro. Quanto que é a concentração de NKT no efluente? Calculei, 0,20 miligramas por litro. Agora eu preciso calcular essa produção de lodo biológico, 0,12 vezes a produção de lodo biológico dividido pela vazão. A vazão eu tenho, eu só preciso desse termo. E aí eu vou fazer uma simplificação. O que, que é essa produção de lodo biológico? Essa produção de lodo, ela se dá devido a 4 frações. É devido à produção de lodo biológico ativo associado a heterotróficas, associado a nitrificantes, e ao lodo biológico inativo associado a heterotróficos e também a nitrificantes. Só que veja bem, essa produção de lodo devido a heterotróficos eu calculei. Essas duas frações eu calculei, os heterotróficos. Mas esta aqui depende da concentração de nitrogênio. O que, que eu faço? E isso eu posso fazer sem grandes dúvidas, sem grandes problemas. O que, que eu faço? Eu posso admitir que essa produção de lodo devido ao crescimento de micro-organismos nitrificantes, ela é muito pequena quando associado aos micro-organismos biológicos heterotróficos. Essa concentração é muito pequena. Então eu vou desprezar e vou levar em consideração somente a produção de lodo devido ao crescimento de heterotróficas. Isso vai me facilitar. Se você quiser fazer direitinho formalmente, isso é um processo iterativo, mas não tem necessidade. Vamos lá. Depois eu vou mostrar o porquê. Bom, eu calculei duas frações de sólidos biológicos heterotróficos, ativo e inativo. Eu já calculei. Essas frações são iguais a 1.482,9 kg por dia de SSV, mais os 51,3 kg de SSV por dia. Se você somar as duas frações, dá uma produção de lodo biológico devido a heterotróficas igual a 1.534,2 kg de SSV por dia. Pronto. Então, em tese, a produção de lodo biológico eu tenho. Se eu multiplicar por 0,12 e dividir pela vazão, eu vou ter uma concentração. Agora sim eu tenho. Se você fizer essa conta, este valor aqui é igual a 10,7 miligramas por litro. Portanto, o nitrogênio disponível para o crescimento de micro-organismos nitrificantes é 60 menos 0,2 menos 10,7 é igual a 49,1 miligramas por litro. E aí, agora, com essa concentração disponível, agora eu posso calcular a produção de lodo biológico ativo devido a nitrificantes. E aí, você observa que essa produção de lodo ela é muito pequena, é 52,2 quilos por dia. Veja que ela é muito menor quando eu comparo com a produção de lodo biológico devido a heterotróficas. Por isso que não é incorreto eu desprezar essa fração. Posso calcular o meu lodo biológico ativo devido a nitrificantes e posso calcular também o meu lodo biológico inerte devido a nitrificantes. Pronto. Agora eu tenho todas as frações calculadas. Eu calculei tudo. E agora o que eu faço? Eu posso somar. Eu vou somar todas as frações para poder calcular a produção de lodo devido a voláteis. E aí eu tenho uma produção de lodo no tanque de aeração, produção de lodo, ou seja, a produção de lodo em excesso, aquilo que tem que ser descartado do tanque de aeração, de tal forma que eu possa manter uma idade do lodo igual a 8 dias, a minha produção de lodo devido a voláteis vai ser igual a 1.805,1 quilos de SSV por dia. Posso fazer o mesmo procedimento agora somando as frações que compõem os SSTs. E aí, finalmente, eu vou somar essas frações, lembrando que os biológicos eu divido por 0,85, somo as demais, e aí eu tenho uma produção de lodo igual a 2.605,4 quilos de SST por dia. Ou seja, não tem muito como fugir do óbvio. Crescimento microbiológico aeróbio produz lodo. E a produção de lodo é relativamente alta, porque os coeficientes de síntese celular de processos biológicos aeróbios, ela é elevada. Então, milagre não existe.
Eu produzo lodo e esse lodo tem que ser convenientemente descartado do tanque de aeração, por motivos óbvios. Do contrário, a concentração de sólidos no tanque de aeração vai aumentar e aí eu vou ter uma sobrecarga nos meus sistemas de separação sólido-líquido. Então, para manter a estabilidade do processo, essa produção de lodo tem que ser convenientemente descartada ao longo do tempo. E aí tem que ser enviada para os sistemas de tratamento da fase sólida. Vamos a algumas considerações relevantes. Então, olha só, eu fiz o cálculo para um sistema lodos ativados convencional. Olha a minha produção de lodo, SSV, a minha produção de SSV, de voláteis, é 1.805,1 kg por dia. E a produção de lodo total, SST, 2.605,4 kg por dia. Ó, se nós compararmos com o cálculo que nós fizemos em vídeo anterior para aeração prolongada, mesma vazão afluente, mesma DBO afluente a ET, mesma SST afluente a ET, NKT afluente a ET, a nossa produção de lodo numa ET aeração prolongada foi SSV 2.064 kg por dia e de SST 3.392 kg por dia. Então, voltando de novo, veja que a produção de lodo num processo biológico aeróbio do tipo lodos ativados na modalidade de aeração prolongada, a produção de lodo ela é maior. Ela é maior. Veja que, em termos de SST, no lodos ativados convencional, 2.605 e aeração prolongada, 3.392 kg por dia. Isso no processo biológico aeróbio. É a produção de lodo em excesso no tanque de aeração. Ou seja, por que a produção de lodo em aeração prolongada é maior? Porque eu tenho uma concentração de DBO afluente ao tanque de aeração maior. Eu não tenho remoção no decantador primário. A concentração de SSTs no tanque de aeração ela é maior, porque eu não tenho decantador primário. Lembra que a remoção de SSTs no decantador primário pode chegar a 50%. E essa remoção de sólidos num decantador primário faz com que a produção de lodo num sistema lodos ativados convencional seja menor. A produção de lodo biológico em excesso num lodos ativados convencional é menor do que numa aeração prolongada. Mas lembrando que num sistema lodos ativados aeração, num sistema lodos ativados operando na modalidade convencional, eu tenho uma segunda linha de lodo, que é o lodo descartado a partir do decantador primário. E lembrando que ambos os lodos, lodo proveniente de decantador primário e lodo proveniente do tanque de aeração, o lodo biológico de excesso, eles não estão estabilizados quimicamente. E aí eu preciso, de alguma forma, tratar esse lodo, que pode ser por meio de um digestor anaeróbio, preciso fazer sua digestão. Pode ser por meio de um digestor anaeróbio, um digestor aeróbio, não importa. Quando eu estou trabalhando com lodos ativados, modalidade convencional, eu tenho que fazer o tratamento da minha fase sólida e fazer a sua estabilização biológica. Então, é uma etapa adicional no processo de tratamento. Bom, então veja que a produção de lodo no lodo ativado convencional, ela é biológico em excesso, ela é ligeiramente menor. Bom, relações importantes. A relação SSV-SST total. Eu tenho uma produção de lodo total, SSV, e uma produção de lodo total, sólido de suspensão totais. Essa relação SSV-SST no tanque de aeração é igual a 0,69. Essa é uma relação interessante, normalmente a gente calcula para saber quanto eu tenho de voláteis em relação ao total. Então, é interessante a gente calcular essa relação. Segundo ponto que é interessante, se vocês calcularem, nós calculamos a produção de lodo devido aos sólidos biológicos ativos heterotróficos em relação ao SST, ao total. Veja que 57% dos sólidos que eu tenho no tanque de aeração compõem os meus sólidos biológicos ativos devido à presença, ao crescimento de micro-organismos heterotróficos. Ou seja, a maior parte, sem sombra de dúvida, são sólidos biológicos ativos devido a heterotróficas. Eu posso calcular agora a mesma fração devido à quantidade de micro-organismos nitrificantes. E aí veja como a concentração de micro-organismos nitrificantes no tanque de aeração ela é muito menor. Nosso cálculo, nós calculamos a produção de lodo devido a micro-organismos nitrificantes e foi igual a 52,2 kg de SSV por dia. Se eu dividir pela concentração, pela produção de lodo devido aos SSTs, veja que 2% compõem nitrificantes ativos, ou seja, é muito pequeno. Por isso que normalmente a gente sabe que a concentração de micro-organismos heterotróficos é muito maior do que a concentração de micro-organismos nitrificantes. Por isso que muitas vezes o limitante na operação do processo de nitrificação, o limitante do processo,
num processo biológico aeróbio, é o processo de nitrificação quando eu quero nitrificar. Então, é o processo limitante. E aí eu tenho que trabalhar com valores de idades do lodo adequadas para que justamente me possibilitem a ocorrência do processo de nitrificação. E aí, se eu levar em consideração essa proporção, ao invés de considerar essa relação biológicos ativos nitrificantes em relação ao total, somente em relação aos sólidos biológicos ativos, ela é um pouquinho maior, é 3,4%. Aqui, ao invés de colocar a produção de lodo devido aos SSTs, eu somei as duas frações devido aos sólidos biológicos ativos heterotróficos e nitrificantes. E aí dá 3,4. Ou seja, se eu pegar todos os meus sólidos biológicos ativos no tanque de geração, em torno de 3% compõem nitrificantes. O restante são sólidos devidos aos micro-organismos heterotróficos. Bom, considerações finais relevantes. Vou repetir algumas que eu já fiz no vídeo anterior. Se vocês observarem esses cálculos, veja que eles são extensos. O que eu sugiro sempre? Crie uma planilha específica para você poder fazer a conta. Lógico que na hora que a gente faz uma planilha, a gente erra muito. Então o que a gente faz? Faz a conta na mão, faz a planilha. Verifica se o que você está fazendo na planilha está batendo com o que você faz na mão. Só que você faz na mão uma vez só. Depois, sabendo que a planilha está correta, você faz todos os seus outros cálculos utilizando uma planilha de cálculo. Os cálculos são chatos, são simples, mas é muita conta, muitos coeficientes, corrigir com temperatura, é muito fácil a gente errar. Então, cria a planilha e aí você faz os seus cálculos próprios. Sempre recomendo a todos, ao invés de usar a planilha dos outros, faz a sua. Porque ao fazer a sua, você passa a ter os seus conceitos bem firmes, né? E isso torna-se bastante atrativo. Produção de lodo devido a micro-organismos heterotróficos, mostramos nos cálculos, ela é muito maior do que a produção de lodo devido a nitrificantes. Por isso que eu disse para vocês que normalmente quem acaba limitando o dimensionamento do processo é o processo de nitrificação. Terceiro ponto, os sólidos fixos e a fração volátil não biodegradável, normalmente essas frações de sólidos elas não são pequenas. E é interessante que eu considere no cálculo, eu não posso desprezar. Então, qual que é a grande vantagem dessa metodologia que foi apresentada, que eu estou apresentando? É que a gente consegue calcular as diferentes frações de sólidos que nós temos no tanque de aeração. Então, evita-se muitas vezes a gente usar números mágicos. Então, muitas vezes a gente vê na literatura o seguinte: coeficiente de síntese celular observado 0,8. Então, se eu tenho a DBO afluente ao tanque de aeração, e se eu conheço um coeficiente de síntese celular genérico, em torno de 0,6 a 0,8, eu pego esse coeficiente de síntese celular, multiplico pela carga de DBO afluente ao tanque de aeração e eu consigo calcular uma produção de lodo. Muitas vezes é comum a gente fazer isso por uma certa facilidade. No entanto, muitas vezes a gente pode incorrer em erros, porque na hora em que eu levo em consideração uma abordagem mais determinística, onde eu consigo identificar essas diferentes frações de sólidos que eu tenho no tanque de aeração, esse cálculo da produção de lodo, ela fica muito mais objetiva, muito mais clara e muito mais correta. Por isso que é melhor nós calcularmos a produção de lodo devido a todas essas frações. Torna-se mais atrativo. E, vamos dizer, mais correto do ponto de vista científico. Então, o incentivo. Lembrando que essa metodologia não é minha. Essa metodologia ela é apresentada nos livros, no Metcalfe-Ned, no livro do Kazem. Eu estou fazendo aqui apenas um exemplo de cálculo para mostrar como que nós podemos calcular essa produção de lodo. Então, isso não é uma coisa que eu esteja propondo, é uma proposição dos livros clássicos de tratamento de águas residuárias. O que nós vamos adotar como próximos passos? Os nossos próximos passos serão o seguinte: agora eu calculei a produção de lodo. Eu calculei a produção de lodo para lodos ativados operando na modalidade convencional. No vídeo anterior, eu calculei a produção de lodo devido a lodos ativados operando na modalidade de aeração prolongada. Agora, com a produção de lodo, eu posso calcular o consumo de oxigênio em processos biológicos aeróbios. Então, nós vamos apresentar como agora que eu posso calcular esse consumo de oxigênio de forma determinística.
Mas para isso eu preciso da produção de lodo. E aí eu vou justificar por que eu preciso da produção de lodo para calcular esse consumo de oxigênio. É uma primeira etapa. Então nós vamos apresentar isso posteriormente num conjunto de pelo menos 2 vídeos. Nós vamos apresentar um vídeo individual para cada ET, lodos ativados convencional e lodos ativados aeração prolongada. E nós vamos calcular o consumo de oxigênio. Lembrando, caso vocês queiram dar continuidade aos estudos de vocês na área de tratamento de águas residuárias, recomendo fortemente o livro do Kazim, Wastewater Treatment and Reuse, Theory and Design Examples. O livro é excelente, é um livro de projeto, apresenta, basicamente, é um livro mais voltado a projeto, tem muito mais cálculos, tem menos teoria, e ele é um excelente complemento para o livro da Metcalfe-Ned, que também é a nossa grande bíblia no tratamento de águas residuárias. Recomendo que aqueles que estejam mais voltados a projetos de ETS estudem esse livro de ponta a ponta, é uma excelente referência e recomendo. Lembrando que, recentemente, eu escrevi um segundo livro, chama-se Princípios, Fundamentos e Processos em Engenharia Ambiental. Esse livro está em PDF, gratuito. Você pode baixar diretamente no meu site particular, o www.sidneysegler.com/livro. Esse livro está em PDF, é gratuito, e lá nós temos um capítulo exclusivo voltado a processos biológicos. E lá todas essas demonstrações que nós fizemos de concentração de sólidos no tanque de aeração, produção de lodo, reatores biológicos, eu tenho um capítulo dedicado exclusivo. Então, caso vocês tenham interesse, basta ir lá, baixar o livro, estudar. Nós temos uma série de outros pontos que são abordados. Nós abordamos reatores ideais, reatores não ideais, fundamentos de química aquática, dissolução, processos de arraste com ar. Então, caso vocês tenham interesse, basta dar um pulinho lá, pegar o livro e darem continuidade aos estudos de vocês. Então, se alguém tiver alguma dúvida com relação a esse vídeo, basta colocar nos comentários, coloca a dúvida. Na medida do possível, eu vou respondendo para vocês. Então, se alguém tiver alguma dúvida, vai lá, escreve, e aí nós vamos conversando. Então, bom, de antemão, obrigado a todos, né, por terem assistido esse vídeo até o final. Tendo dúvidas, coloquem lá, e até os nossos próximos vídeos. Então, um abraço a todos e até lá.